Estamos de volta com a resposta da sua dúvida. A primeira delas fala de infestação de cupim. De Luislândia, Minas Gerais, nos escreve o Marcos Antônio da Silva. Ele pergunta como fazer o controle dessa praga no canavial. Olha, o cupim é um inseto que tem mesmo se alastrado bastante. Marcos, o cupim é uma das pragas mais comuns nas plantações de cana-de-açúcar. Tanto é assim que o agrônomo Anis Marinho já me adiantou que das áreas que ele costuma visitar, está difícil de encontrar uma onde o cupim não tenha provocado algum estrago. Não é isso, doutor Anis? É verdade, o cupim realmente tem causado muitos prejuízos ao produtor rural. A gente tem visto já algumas áreas que chegaram até 30 toneladas de prejuízo. Em média, o que a gente tem visto é 10 toneladas por hectare. Se a gente imaginar em questão de preço, né, hoje uma tonelada de cana está em torno de 50, 60 reais. Se você multiplicar pelo ciclo da cultura, que tem 6 cortes, né, se você multiplicar por hectare, vão ser 60 toneladas por hectare. Então isso realmente é um valor alto e pode realmente prejudicar o produtor em muito. Olhando assim para uma lavoura como essa, dá para dizer que aqui tem cupim? Olha, a olho nu não dá para a gente dizer isso, mas a gente percebe que existe algum problema, né? Existem algumas falhas aqui nessa lavoura que realmente podem ser o cupim e outras pragas também que possam causar esses danos. Para ter certeza, então, tem que cavucar. Exatamente. Vamos mostrar, então? Que tipo de cupim que ataca a lavoura de cana? Nós temos duas espécies que atacam a cana-de-açúcar, né? Que é o Heterothermis tenuis e o Proconitermis triacifer. O produtor conhece mais como cupim de solo, né? O cupim come o que da planta? Geralmente ele se alimenta das raízes, depois que ele comer todas as raízes ele vai para o tolete, né? Que é onde realmente o produtor transforma isso depois em etanol e álcool, né? E açúcar. E o que vai ter que ser feito aqui? O primeiro passo que o produtor deve fazer é realmente uma amostragem em 2 pontos aleatórios de 1 hectare, né? E faça uma trincheira de 50 centímetros de comprimento por 50 de largura por 30 centímetros de profundidade. Se em cada uma dessas trincheiras tiver até 10 cupins, não há necessidade de tratamento. Acima disso, o doutor Anis recomenda a aplicação com produto químico. E a gente tem três produtos registrados hoje que tem uma eficiência boa, né, no controle desses insetos, e um deles é o fipronil. O outro é o bifentrina e o outro produto é o imidacloprid. A dosagem vai depender da quantidade de cupim encontrada na área e também da recomendação do fabricante. A aplicação é feita com esse equipamento aí, chamado de aplicador de soqueira, que enterra o produto no solo. É uma aplicação única? É uma aplicação única. E ele vai ter que acompanhar a partir daí o desenvolvimento da lavoura, né? Exatamente, ele vai ter que conviver com esse inseto no decorrer da cultura. Porque não vai acabar o cupim. Não vai acabar. É uma praga que realmente vai ter que conviver com ela por muito tempo. O uso desses produtos indicados na reportagem deve seguir rigorosamente as orientações de um engenheiro agrônomo. E é preciso também todo o cuidado com a segurança da pessoa que vai aplicar. No Paraná tem um pé de tangerina que está dando também limão. A dona Miriam Roseli Maciel, que mora em Curitiba, diz que a muda que comprou era de tangerina. Mas agora a planta cresceu e apareceu também um galho com limão. Corta ou não corta? Eu fui ao Espírito Santo ouvir um especialista do INCAPé, Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural. Dona Miriam, este pomar comercial de Poncã, no município de Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo, tem 2 anos. E neste pé a gente vê, na parte alta, folhas de tangerina, na parte baixa, folhas de limão. Isso é normal. Eu estou aqui com o agrônomo Sebastião Antônio Gomes, que é coordenador do Polo Capixaba de Tangerina. Sebastião, antes de mais nada, por favor, eu gostaria que você nos explicasse por que aparecem esses galhos de limão se a muda é de Poncã, é de tangerina. Veja bem, dona Miriam e Nelson, como é uma muda que a senhora comprou de Poncã, essa muda ela vem enxertada num cavalo de limão cravo. Por isso há o aparecimento desses ramos de limão. Tá. No caso dela lá já surgiu até o fruto. Já surgiu até o fruto, então ele deveria ter eliminado esses ramos já com bastante antecedência. Tá, então tem que cortar. Tem que cortar. Aqui, dona Miriam, quando a brotação está nova ainda, que é o correto a senhora fazer, a senhora pode fazer o uso até da mão sem precisar usar de ferramentas. Ó.
Galho um pouco maior, use uma tesoura, para não lascar, não ferir o tronco. Cortando bem rente, né? Claro, sempre abaixo da intersecção, daquela marquinha onde foi feito o enxerto. Daqui para cima é a tangerina poncã e daqui para baixo é o limão cravo, olha assim. Então tudo que sair daqui para baixo, a senhora vai eliminar, que são brotos de limão. Para galhos maiores, como deve ser o seu, que até já deu fruto, use um serrotinho. Sebastião, e a dona Miriam pergunta, cortando esse galho do limão, a tangerina vai ficar mais doce? Não, dona Miriam, não tem uma correlação, ou seja, de a senhora tirar, vai diminuir, claro, a concorrência. Entre o limão estava concorrendo com a tangerina, então a senhora tem que eliminar esse ramo. Mas o que vai fazer o fruto ficar mais doce é a senhora fazer uma boa adubação. Dando comida para a planta, ela vai ter um fruto doce e saboroso. Dona Miriam, obrigado pelo e-mail. Boa sorte aí com o seu pé de tangerina. E agora uma correção. No domingo passado, nós cometemos um engano quanto às medidas dos ingredientes usados para o controle da necrose do coqueiro. Quem fez o alerta foi o Benedito Bonifácio, de Aparecida, Paraíba. Veja a recomendação certa: 150 ml de óleo bruto, seja de algodão, mamona ou soja, 100 ml de detergente neutro e 10 litros de água. Interessado em introduzir a pecuária leiteira na sua fazenda, Alexandre Ferreira, de Brasília, nos pede uma planilha que possa ajudá-lo a calcular os custos e o lucro do setor. Olha, este livro da CAT, a Coordenadoria de Assistência Técnica de São Paulo, traz um capítulo sobre a gestão da propriedade rural. Custa R$ 25,00, já com as despesas de correio. Para comprar escreva para CAT, Caixa Postal 960, Campinas, São Paulo, CEP 13.012-970. CAT, Caixa Postal 960, Campinas, São Paulo, CEP 13.012-970. Qual a hora certa de fazer o corte do coração do cacho de banana? A pergunta foi feita pela Vera Lúcia Junqueira, de Feira de Santana, Bahia. Você vai ver que esse é um manejo bem simples de ser feito. Vera Lúcia, nós estamos num bananal do município de Abadiânia, em Goiás. E vamos conversar agora com o agrônomo da Emater de Goiânia, o seu Lino de Sá. Seu Lino, o que é o coração do cacho de banana? O coração do cacho de banana representa a inflorescência masculina do cacho. Esse coração é também conhecido por umbigo e também de mangará, de região para região. E por que tem que cortar o umbigo? O umbigo, ele deve ser cortado porque a energia que o umbigo, que o coração consome para o seu crescimento, essa energia é aproveitada pelo cacho no desenvolvimento dos frutos, fazendo com que os frutos passem a ser mais compridos e com maior peso. Então é como se o coração estivesse roubando energia dos frutos, das bananas. Exatamente. Agora, a dúvida da dona Vera Lúcia é exatamente quando cortar o coração. O coração, ele deve ser eliminado quando passa a existir um espaço de 15 centímetros entre a última penca e o início do coração. Isso acontece cerca de 15 a 20 dias após a emissão da última penca. E, doutor Lino, tem uma técnica para fazer esse corte? Em variedades de banana ou em bananais onde o porte está mais baixo do que esse aqui no caso, onde a gente alcança, o trabalhador alcança bem, ele deve simplesmente ser quebrado. Nesse caso aqui, ó, com variedades de banana de um porte desse até mais alto, é necessário um instrumento de corte. Algumas pessoas, né, doutor Lino, fazem até algumas receitas. Existem boas receitas feitas a partir do coração, como também pode ser usado como componente na alimentação animal. Né? Tá. A gente até tem algumas receitas no site do Globo Rural. Quem quiser pegar a receita é só acessar o nosso site. Agora, de qualquer forma, isso pode ficar aqui no bananal ou é melhor tirar daqui? Na situação de ficar no bananal, ele deve ser picado em pedaços para acelerar o seu apodrecimento. Aí, nesse caso, ele vai enriquecer a matéria orgânica do bananal.
No local onde foi feito o corte no cacho, Vera Lúcia, você pode passar água sanitária para que não haja ataque de pragas e doenças nos frutos. Para enviar a sua dúvida ou sugestão para a gente, escreva para Globo Rural, CEP 04583-905. E agora os cartazes das festas e exposições. Cavalgada em Nívea Floresta, Rio Grande do Norte. Festa do Sagrado Coração de Jesus em Bernardino de Campos, São Paulo. E de Santa Luzia, em Lagoa Bonita, Mato Grosso do Sul. Festa do Tomate, em Faxinal, Paraná. Exposição de orquídeas, em Arroio do Meio, Rio Grande do Sul e em Minas, nos municípios de Lavras e de Candeias. Daqui a pouco, o crescimento da criação de ovelhas em São Paulo. O alto investimento para aproveitar o aumento do consumo de carne de cordeiro. O investimento na cabanha foi em torno de 6 milhões de reais. Os desafios da criação no clima úmido da região sudeste. O manejo para aumentar o número de cordeiros. E o cachorro que pensa ser uma ovelha e protege o rebanho.